Graça e paz a todos os irmãos. Nós estamos reunidos para mais um estudo da Palavra de Deus. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças, e nós estamos... Boa noite, Adriana, serva do Deus vivo. Nós vamos abrir as nossas Bíblias. Nós estamos num comentário sobre o discipulado cristão. E nós vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 5, versículo 3 do Evangelho de Mateus. Capítulo 5 e o versículo de número 3 do Evangelho de Mateus, 5 e 3. Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e o versículo é o versículo de número 3, certo? Capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo de número 3, diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no reino dos céus, nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Hoje nós vamos começar a questão do Sermão do Monte. Nós estamos estudando há algum tempo já. Esta é a quarta meditação que nós fazemos, quarta live, sobre a questão do discipulado. Que a palavra discípulo é matetese, quer dizer um aluno, um seguidor, mas quer dizer um aluno diferente do aluno que nós temos. Não é apenas alguém que está preocupado em adquirir conhecimentos, mas o discípulo era alguém que estava preocupado em conhecer e ser como seu mestre. Então Jesus vai dizer que não basta ao discípulo ser como o seu mestre. Eu vou colocar aqui fundo musical e vocês me dão aí o retorno se está muito alto ou não. Então hoje nós vamos começar a ver. E aí eu queria saber se está alto. Se não está dando para incomodar. Então nós vamos começar a ver a questão do Sermão do Monte. Quando a gente estuda o Sermão do Monte, nós vamos ver qual era o contexto em que o Sermão do Monte foi pregado. Então, qual é o contexto em que foi pregado isso? Certo? Obrigado, Adriana. Você é uma grande obreira. Então,
o contexto é o seguinte. Primeiro nós precisamos entender Mateus. Mateus, ele escreve o seu evangelho para mostrar que Jesus é o rei. Para mostrar que Jesus Cristo, ele é o Messias prometido a Israel. Então ele vai mostrar muito para que se cumprisse o que fora dito da parte do profeta. Ele vai sempre estar assim, o que fora dito da parte do profeta, e se cumpriu o que fora dito por boca do profeta tal. Porque ele está escrevendo para a gente que conhece as profecias do Antigo Testamento e que nelas se cumprem as profecias do Antigo Testamento. E Mateus vai escrever, certo? E ele vai dividir o seu evangelho em 5 partes. Cada uma delas começando com a expressão grega assim. No grego, tá? Elas são idênticas. Na tradução, há algumas mudanças, mas em grego é assim. Kai, egeneto, hot, sinetelesen, roiensus, tu logos, tutos. Ou seja, e aconteceu que, concluindo, acabando, Jesus, discursos estes. Então, vai sempre ter assim, Pai do Senhor, irmã Roberta, Deus abençoe. Então, vai sempre ter assim, certo? São 5 divisões que Mateus vai fazer. E sempre vai dizer assim. Por exemplo, capítulo 7, versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. No capítulo 7 vai terminar o Sermão do Monte, que termina a primeira parte. Aí vai até o capítulo 11. E aconteceu que, acabando, agora aqui ele muda a tradução por terminar, por acabar, Jesus lhe dá instrução aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. Aí do 11 vai até o 13:53, que diz assim, e aconteceu que Jesus, concluindo estas parábolas, ou seja, sempre vai terminar com essa palavra, findando, acabando, terminando. A 4ª vez que tem Kai egeneto, é assim, e aconteceu, sempre sai ver assim, Kai egeneto, quer dizer, e aconteceu. Porque concluindo Jesus esses discursos, certo? É o 19:1, saiu para a Galileia. E a última, certo? Que está em 26:1, diz assim, e aconteceu que Kai egeneto hot. Né? Então, Mateus dividiu o seu livro em 5 blocos, certo? 5 blocos. E por quê? Porque Mateus vai apresentar Jesus como profeta, semelhante a Moisés, que é a maior autoridade do Antigo Testamento, tinha afirmado que viria. E eis que o Senhor levantará no meio do povo um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis, e toda alma que não ouvir este profeta será exterminada do meio do povo. Então, Mateus vai mostrar que em Jesus se cumpre a profecia de Moisés. E aí ele vai mostrar que Jesus é o Moisés por excelência. É o profeta profetizado por Moisés. E aí, como Moisés escreve em 5 livros, que vão formar um, João divide o seu evangelho em 5 partes. Mateus, melhor dizendo, divide o seu evangelho em 5 partes, certo? Em 5 blocos. Se você pegar o evangelho de Mateus, você vai perceber que Mateus dividiu em 5 blocos. E isso foi de propósito, certo? Para comparar com os 5 livros da lei. E aí, onde Moisés recebe a lei, que vai ser norteadora da nação de Israel, no monte. Então, onde é que Jesus vai pregar? Qual é o sermão de Mateus?
onde Jesus vai pregar o sermão do monte, certo? Por isso o nome do sermão tem Sermão do Monte. Lucas diz que foi na planície, porque na verdade não era um monte, certo? Era uma elevação, e que lá desta elevação tornava-se plana, né? Então quem olhava de baixo via uma espécie de monte. Quando se chegava lá em cima, percebia que não era verdadeiramente um monte, mas uma elevação em que lá em cima ficava uma grande planície. É por isso que Lucas vai chamar de o Sermão da Planície e Mateus o Sermão do Monte, porque vai depender de onde você está observando. Se você está observando de baixo, ele será um monte. Se você está observando da parte de cima, se você já chegou lá em cima, você vai ver que é uma grande planície. Então Mateus, como está interessado nesta comparação entre Jesus com Moisés, ele olha da parte de baixo e ele diz o Sermão do Monte. Então, o que acontece? Nos dias de Jesus, Roma domina Israel. Israel é subserviente a Roma. Israel está debaixo do poderio romano. O povo de Israel geme, tem que pagar tributo, não tem sua liberdade. Então é um povo que está tomado pelo ódio contra esses estrangeiros, pagãos, invasores, que roubam-lhes a liberdade e que levam suas economias, seu dinheiro, e que tornam a vida cara, e que tornam as pessoas pobres. Então, estes odiados romanos, que fazem questão de odiar Israel, porque para os romanos Israel era o fim do mundo, a Judéia era o fim do mundo, e como os judeus viviam sempre em insurreição, então um soldado romano ser destacado para trabalhar na Judéia, para ele era um castigo. A segunda coisa é que estava reinando, com a permissão de Roma, Herodes. E Herodes havia construído, estava em construção, 5 obras faraônicas. E aí você já sabe quem é que vai pagar isso, né? Um povo que já é espoliado pelos romanos, um povo que já tem tudo seu tomado, então agora é um povo que o próprio Herodes também está construindo obras e que esse povo vai pagar. Então é um povo pobre, um povo que está sendo esmagado, um povo que Roma impõe suas leis, e são leis estas que, se não, acabam em cruz. Roma que não tem respeito pelos judeus. E aí o que acontece? O judeu podia dizer, não, na política não há solução para nós. Quando o judeu vai ao templo, ele percebe que o templo está na mão dos romanos, que são os romanos que botam e que tiram o sacerdote. Então, se o sacerdote andasse pela cartilha de Roma, ele permanecia, se não. É por isso que vai haver uma grande sucessão de sacerdotes, de sumos sacerdotes. E esses sacerdotes que são depostos por Roma são agora aqueles que, em função do cargo, vão ficar com prestígio
Então, sempre que vai se falar das autoridades, fala assim, os principais dos sacerdotes. Em algumas traduções menos bem traduzidas, que não tiveram tanta sorte na tradução, eles dizem os príncipes dos sacerdotes. É uma tradução correta, só que porque a gente não sabe que eles eram ex-sumos sacerdotes. Então agora eles são chamados de principais sacerdotes. Então quando você vai para essa turma, você sabe que essa turma já foi deposta. Que Roma botou e tirou. E que só nos dias de Jesus tinha 2 sumos sacerdotes, o Anás e o Caifás, que eram parentes, um era sogro, o outro era genro. Né? Então você está vendo a situação. Então Roma tirou um, mas ele tinha moral junto ao povo, então o povo continua chamando ele de sumo sacerdote. Mas para Roma ele já não era mais o sumo sacerdote. Então Roma já tinha deposto aquele homem. Então o que acontece agora é que a religião também não traz, certo? Socorro, alívio para a alma. As pessoas estão, alguns até fogem e acham que não dá mais para morar naquele contexto e eles vão morar no deserto. Uma seita que se forma é a seita dos essênios. Eles vão morar no deserto. É esse o contexto em que Mateus vai escrever. É esse o contexto em que nós vamos ouvir as bem-aventuranças. E aí Jesus chega, vai ao templo, e o templo está se tornando, né, porque tinha uma moeda chamada shekel, né, e quando você ia comprar alguma coisa no templo, você tinha que fazer o câmbio, pegar a sua moeda e trocar pelo shekel. Então muita gente diz, muitos estudiosos dizem que você já começava a ser lesado ali. Porque o seu dinheiro já não valia, ele já tinha se desvalorizado. Então quando você chegava lá, eles diziam, isso aqui não vale o tanto que você imagina que vale. E muitos dizem que os animais que eram comprados para serem oferecidos eram colocados de volta para serem vendidos. E o lugar onde eles vendiam era no pátio destinado aos gentios. Veja como sempre se dá um jeito de botar quem a gente não quer para fora, né? Tem que arrumar, tem um lugar para vender os animais. Então, onde é que a gente vai? Então, tem um lugar lá que é destinado aos gentios e nada melhor do que a gente ocupar, porque tanto a gente ocupa como a gente ganha dinheiro. Então, o que acontece? A religião está instituída, está agora afastando as pessoas. E muitos foram para o deserto. E aí a referência mais próxima que se tem são os fariseus, que era uma religião altamente legalista. Quem está mais próximo do povo, e a gente quando lê o Evangelho e ouve falar nos fariseus, a gente pensa que era um bando de monstros, né? Pessoas falsas. Mas não, os fariseus eram o melhor que tinha na religião, certo? Era o melhor que tinha, tanto que Jesus disse, a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Os escribas eram os copistas da Bíblia. Eram daqueles que copiavam à mão a Bíblia inteira. E por isso eles se tornaram especialistas e são chamados também de doutores da lei, certo? Homens especialistas na lei, porque sabiam cada palavra que tinha lá, porque antes de terminar eles contavam. Então o que acontece? Quando eles viram esse tipo de proposta, porque a proposta que está sendo agora oferecida para esse povo
de ser feliz é uma proposta diferente. O caminho que Jesus vai traçar para os seus discípulos é completamente diferente das propostas que tem. E Jesus vai estar batendo de frente com duas coisas, com dois grupos. O primeiro são os fariseus. Jesus disse: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, certo? Então Jesus está dizendo que o discipulado tem que tornar os discípulos, aqueles que querem parecer com ele, diferente e muito diferente dos fariseus. E Jesus vai dizer que eles também têm que ser diferentes dos pagãos. Ele diz: quando orardes, não oreis como os pagãos, que pensam que podem vencer os deuses pelo cansaço. Então os pagãos pediam bastante, eles repetiam as mesmas coisas porque eles imaginavam que os deuses podiam ser vencidos pelo cansaço. E aí Jesus disse: olha, vocês têm que ser infinitamente superior aos fariseus e vocês têm que ser distintos do paganismo. Ou seja, vocês têm que ser um povo singular. Certo? E aí Jesus vai para a primeira bem-aventurança. Então é nesse contexto, aí Jesus subiu o monte, aí agora Moisés recebeu 10 palavras, o chamado decálogo, 10 logos palavra. Então agora quem já entendeu aí a introdução, e essa introdução já facilitou mais a sua vida, é só dar um sinalzinho aí. Coloca alguém aí o sinal de que deu certo, você já entendeu a introdução. Porque um dos grandes problemas é ler um texto sem saber o porquê desse texto. Então a proposta de Jesus agora vai mostrar que tipo de gente ele busca. Ele está doutrinando os seus. E agora ele vai mostrar que tipo de gente ele busca. E aí ele diz assim: bem-aventurado. A palavra bem-aventurado é a palavra makarios. Obrigado. Makarios pode ser traduzido por felizes. Então, a Bíblia não fala de felicidade, mas o mais próximo que ela fala de felicidade é isso aqui. Então, Jesus vai dizer quem são os felizes. Quem é que alcança a felicidade? E nós imaginamos que a felicidade, ela vem do lado de fora, com a mudança no governo, com a mudança nas estruturas, com a mudança na nossa vida financeira. A gente imagina se colocasse um governo bom, se as estruturas sociais fossem ótimas, se nós tivéssemos hospitais de qualidade, escolas de qualidade, universidades de qualidade, se nós tivéssemos emprego bom, se nós tivéssemos casas confortáveis, então se nós tivéssemos um mundo em harmonia, onde todo mundo trabalhasse para o bem de todo mundo, se nós tivéssemos, como propôs, o marxismo, igualdade, distribuição de renda justa. Então as pessoas imaginam que se nós tivéssemos isso, nós seríamos felizes. E aí Jesus vai na contramão de tudo isso. Jesus vai dizer aos seus discípulos que o que torna um homem feliz e candidato ao reino não é aquele que espera uma transformação ao seu redor, coisa que é boa. Mas Jesus diz que um candidato, um discípulo, é aquele que é transformado internamente. Que feliz é aquele homem e aquela mulher que não se deixa amoldar, que não entra na forma,
da sociedade, que pensa diferente. Porque se nós mudarmos tudo ao nosso redor, mas nós não mudarmos, nós vamos acabar estragando tudo o que está ao nosso redor. Porque as coisas não se acabam, não se estragam, não se corrompem sozinha. Tem que ter um agente corruptor, certo? Então Jesus vai numa outra proposta. Jesus disse, ao invés de trocar o governo, ao invés de trocar as estruturas, vamos trocar a natureza, o caráter das pessoas. Porque trocando o caráter delas, este novo caráter vai permear, vai se espraiar por todas as áreas da vida, e aí nós vamos ter uma mudança verdadeira e perene. Então Jesus diz assim, bem-aventurados, sempre vai começar com Macarios, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O contexto é sempre o contexto do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, pobre, que é a palavra pitokoi, certo? Porque tem duas palavras, tem uma para pobre, que tem o suficiente, mas essa aqui é aquele que, pitokos, vem de pitokia, que quer dizer pobreza extrema. Então Jesus está dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito. Tem uma adjunta adnominal. Não são apenas os pobres, são os pobres de espírito. Aí ele vai explicar porque deles é o reino dos céus. Então agora, o grande rei está sentado no monte, e assim como Moisés deu 10 mandamentos, ele vai dar 8 bem-aventuranças, que vão constituir o coração do cristianismo. E aí ele diz, bem-aventurados pobres, que são traduzidos também por humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. No Antigo Testamento, pobre era pobre mesmo. Mas com o passar do tempo, esse termo foi adquirindo o sentido de uma pessoa que descobriu que em si mesma não podia fazer nada. E que se esperasse dela, ela estaria completamente perdida. É tanto que o rei Davi, que tinha muito dinheiro, disse, clamou este aflito, e algumas traduções, clamou este pobre, e o Senhor o livrou de todas as suas aflições. Então agora, a Bíblia vai falar no profeta Isaías dizendo, os aflitos, aqueles que estão em pobreza extrema, pedem água e não as há. Sua língua se seca de sede. E aí Deus diz para esses, abrirei fonte nos lugares altos e rio nos ermos. Então quem são os pobres de espírito? São aqueles que o Espírito Santo colocou aquele canhão de luz espiritual para dentro de suas interioridades. E eles, olhando para si, descobriram que nada tem nas prateleiras da sua existência. São aqueles que descobriram que não tem um acúmulo de milhagens. São aqueles que não têm uma lista de serviço prestado que possa agradar a Deus, com as quais eles possam chegar diante de Deus. São homens e mulheres que descobriram que não têm nada. São homens e mulheres que descobriram que sua vida é uma pobreza extrema espiritual.
São homens e mulheres que descobriram que dependem única e exclusivamente da ação divina. E aí reside a felicidade destas pessoas, é que quando olham para dentro de si e nada contemplam, passam a depender e a esperar totalmente em Deus. Então, pobre de espírito é aquele que teve a graça de ser iluminado e descobrir quem realmente é. E como ele é, não naquilo que o rodeia, mas o que ele é em essência. E aí Davi diz assim: eu sou pobre, mas o Senhor cuida de mim. Certo? Porque ele passou a observar a sua interioridade. E hoje as pessoas pegaram a palavra pobre de espírito e deram a elas uma conotação pejorativa. E quando a pessoa é ruim, eles dizem que aquela pessoa é pobre de espírito. Para você ver como o mundo anda fora de sintonia com os fundamentos da Escritura. Então Jesus vai dizer o seguinte: olha, quando você olha para dentro de si e nada enxerga, então você começa a olhar em duas direções. Você começa a perceber quão pobre você é, e aí você muda o olhar. Você muda a crença. Você deixa de crer em você para crer em Deus. Você deixa de crer em você, a crença em você cai por terra, a crença nos seus poderes, na sua religiosidade cai por terra, porque você observou dentro de si, pela iluminação do Espírito Santo, que não há nada e que você está na mais profunda miséria espiritual. E aí você vai chegar a dizer e a concordar com Isaías quando ele diz que todos os nossos atos de justiça não passam de trapos imundos. Aí a pessoa descobre que não há nada nela, não há nada em si, que não há nenhuma virtude. Ela olha para as prateleiras da sua alma, para o closet da sua alma, e ela descobre que está vazio. E ela descobre que as prateleiras nada têm. E ela descobre que está em profunda miséria espiritual. E esta primeira visão acaba com a fé em nosso poder. Acaba com a fé, a fé na religião. Acaba com a fé em nós. Então nós paramos de crer em nós, porque agora nós nos conhecemos. Porque agora nós enxergamos quem nós somos, que o Espírito Santo nos mostrou. E aí a gente fica profundamente abalado. E é por isso que nós podemos traduzir também por humildes. Porque quando você descobre que não tem nada, toda arrogância rui. Todo complexo de superioridade cai, desaba. A gente não se acha mais superior a ninguém. Porque a gente não olha agora o que eu tenho, a escolaridade que eu tenho, os bens que eu tenho, a família onde eu nasci, o sobrenome que eu tenho. Tem gente que vai pelo pedigree, tem que ter pedigree, tem que ter o sobrenome, ser bem nascido, estudar nas melhores escolas. Mas quando o Espírito Santo diz: meu filho, o Senhor está olhando só para o lado de fora. E porque o Senhor olha para o lado de fora, o Senhor está se achando. Então agora eu te convido, vem aqui comigo.
que eu vou te mostrar como é o teu interior. Como é o teu interior. E bem-aventurado, Jesus diz, aquele que faz essa viagem com o Espírito Santo. Tem um monte de gente aí tentando fazer regressão. Tentar voltar para descobrir onde é que estavam os problemas do passado. E pior, gente que não tem nenhum conhecimento de psicologia. Cuidado, certo? Então, o Espírito Santo agora diz, vamos dar uma caminhada lá no teu interior. E o Espírito Santo chama e diz assim, olha, Gilberto, eu vou te mostrar quem você é por dentro. Olha como é que está a tua situação diante de Deus. Olha aí como é que está o teu interior. E aí a gente olha, mas pelo amor de Deus. Diz, não, mas tenha calma, eu estou aqui, você não vai morrer não. E aí a gente começa a descobrir, meu Senhor, eu me gabava do quê? Eu era ensoberbecido, já que Deus abençoe, certo? Então, a pessoa começa a descobrir que nada tem, que está em uma profunda miséria. Então, quando ela sai desse passeio interior, certo? Que é como nos parques da caverna do dragão, que o menino sai de lá apavorado, assustado. Então, quando o Espírito Santo termina essa viagem interna, na nossa alma, no nosso ser, aí a gente sai humilde. Aí a gente sai assim, Senhor, não sou maior do que ninguém. Mas Espírito Santo, como eu estava enganado, Espírito Santo, eu tinha fé na fé, eu achava que as minhas práticas religiosas, deixava eu assim com Jesus, mas eu descobri que não tem lá nada. Eu abri as gavetas da minha interioridade, as gavetas do meu interior, revirei tudo e não encontrei nada que me desse algum direito. Então, quem faz essa viagem, isso aqui é claro que é uma metáfora, certo? Quem o Espírito Santo conduz desse jeito, a pessoa descobre o seguinte: eu não tenho nada que possa chamar a atenção de Deus. Eu não tenho nada que Deus possa se agradar. Eu não tenho uma folha de serviços prestados para chegar a Ele e dizer assim, Pai, eu fiz isso. Pai, eu exijo isso. Quando você faz, quando o Espírito Santo ilumina suas entranhas e faz você ver como você é de verdade, como eu sou, a gente sai quietinho, humilhado, arrasado, certo? E aí a gente não ora mais como o fariseu. Graças te dou, ó Pai, porque dou os dízimos, jejuo 2 vezes. Não, a sua oração agora e a minha é igual àquela do publicano. Bate no peito, olha para a terra e diz, tem misericórdia de mim, pecador. E aí é o começo para a doutrina de considerar o outro superior a si mesmo. Se eu não tenho nada, qualquer pessoa pode ser superior a mim. E a parte boa é que a pessoa não tendo nada, agora ela passa a esperar em Deus. E é por isso que Davi, tendo compreendido esta verdade, ele diz, assim como os olhos do servo estão sobre as mãos da sua senhora ou do seu senhor, assim está minha alma diante de ti, ó Pai. Então ele está dizendo, olha, Pai,
Na minha realidade, o servo só come dependendo da misericórdia do seu dono. Ele não tem a liberdade de, como um filho, ir lá na mesa e pegar o pedaço de pão e pegar o bolo e sair correndo ainda brincando com a mãe. Me pega, vem me pegar. Não. Ele está dizendo que o servo fica ali calado, gemendo, o estômago embrulhado de fome, de sede, mas ele está de olho nas mãos do dono, para que o dono faça assim e diga: vem agora, está na hora de você comer. Então, quando você descobre que você é pobre de espírito, você descobre que não pode mais olhar para si mesmo, não pode mais crer em si mesmo. Então você deixa de crer no seu poder, deixa de crer nas obras religiosas, fé na fé não existe mais, e você passa a esperar totalmente em Deus. Entretanto, contudo, todavia, quando a gente diz deixar de crer em si, não significa que você não creia que é capaz de estudar, que você não creia que é capaz de ser um bom marido, que é capaz de ser alguém que consegue um bom emprego, que é capaz de lutar pela vida, que é capaz de abandonar pecado. Quando você deixa de crer em você, significa que você deixa de crer em você em relação a agradar a Deus por você mesmo. Mas como nós somos a imagem de Deus, ainda ficou em nós, mesmo após a queda, capacidade de lutar por aquilo que a gente quer. Capacidade para aprender. Capacidade para buscar uma vida financeiramente melhor. Capacidade para estudar. Capacidade para melhorar o caráter. Ninguém deve ser Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Não. Agora, quando você descobre que tudo está vazio, você descobre que tudo vem de Deus. Você descobre que se tem um trabalho, não foi porque você era um expert. Foi porque Deus foi misericordioso. Então, quando você descobre que se você construir uma família, se você tem uma esposa, um esposo, e tem os filhos ali para abrilhantar, ou como eu, tem as netas, você descobre que foi Deus. Foi a graça infinita de Deus na sua vida. Quando você consegue dormir uma noite, quando você consegue se alimentar, terminar um alimento, você coloca o garfo na boca e tem algo para mastigar, você descobre que aquilo faz parte da provisão de Deus. Aquele que não descobriu que é pobre de espírito, ele imagina que tudo é conquista dele. Então, por que ele é exaltado? Por que ele tende a ser arrogante? Porque ele diz: olha, tudo isso aqui é fruto do meu labor. Tudo isso aqui é fruto, tudo que eu conquistei. Aí a gente diz assim: eu conquistei, é o eu. Mas quando você descobre que você é pobre de espírito, você descobre: nada tem que não tenha recebido. E se recebi, não tenho motivo para me gloriar. Mas tem motivos para agradecer. Então, quando você passa várias noites sem dormir, por preocupação, por doença, por uma psique abalada, por sintomas psicológicos, se você vê todo mundo dormindo,
e você não consegue dormir, aí você percebe o valor do sono. Aí quando você dorme aquela noite maravilhosa, que você consegue dormir à vontade, você percebe que o sono veio, invadiu sua alma, né? E você consegue dormir, no outro dia você acorda assim, aí você percebe que coisas que a gente não valorizava têm um profundo valor. Quando você descobre que tudo isso é dádiva divina, você é transformado em sua interioridade. A humildade toma conta de você. A dependência divina, você sabe, posso tudo. Mas aí você vai dizer como Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se eu estou em Jesus Cristo, então Paulo está dizendo, e quando Paulo está dizendo, tem um contexto. Ele está dizendo, aprendi a passar fome, aprendi a sofrer, aprendi a ter fartura. Ele disse, no tempo que eu tinha fartura, então eu já aprendi que tem fartura e tem época de escassez. Então eu deixava um pouco para a escassez. Esta Covid pegou muita gente de surpresa, porque ninguém tinha um fundo de reservas. Tinha um monte de igreja que adquiria e gastava. Um monte de gente que gastava tudo. Tem um amado irmão, aí, amado irmão assim, balançando o pezinho, que ele botou assim, pastor Gilberto, e como guardar sem ter? Claro, meu amigo. Passou a vida inteira sem se preocupar com o futuro. O pouco que ganhou, torrou. Porque qualquer pai de família sabe o seguinte, se eu ganho 1.000, eu não posso gastar 1.000. Qualquer pai de família sabe fazer orçamento. Jesus diz, qual é o homem que vai construir uma torre e primeiro não senta? Aí, como a gente não tem controle sobre as nossas finanças, então o que acontece? Nós não temos nenhuma reserva para o futuro, porque a gente acha que tem que acabar tudo agora, né? Sobrou R$100 ali. A mulher chega e diz, meu filho, pagamos as contas, certo? E sobrou ali R$100. Para quem ganha pouco, né? Estou falando aqui com gente lisa, né? Então, o que a pessoa diz? Então vamos jantar fora. A gente diz assim, vamos jantar fora. Se sobrou 10.000, aí agora eu já estou falando de gente que ganha mais, certo? A pessoa diz, vamos comprar um terreno, vamos fazer uma casa na praia. Ou então, está necessitando de um carro novo. Então aquele carro que a gente comprou ali seminovo já está, certo? Então vende aquele carro ali, e vamos dar uma entrada em um carro, né, onde a gente vai pagar um absurdo, mas nós precisamos chegar na igreja com o carro do ano. Um carro que as pessoas olhem e digam assim, poxa, eita! É por isso mesmo, você que perguntou, pastor, como a gente gasta sem ter? Não tem, porque não guardou, certo? Então é possível uma pessoa ganhar um salário mínimo e se enquadrar e dizer, pai, com o salário mínimo que eu posso comprar é isso. Do que eu posso gastar é isso. Eu não posso com o salário mínimo comprar carne de primeira. Então eu tenho que ter sabedoria, humildade. Aqui você já viu que é bom, né? Tem até, você faz um orçamento. Quanto é que gasta? Não dá para comer carne, então tem uma bandeja de carne, certo? Com 30 pedacinhos, onde você bota assim acém, palheta, costelinha, chão de dentro, chão de fora, e aí vai comendo, certo? Então, o que acontece? Jesus diz que agora
A pessoa que descobre que é pobre de espírito, que em seu interior ela não tem nada e agora ela se tornou realmente pobre de espírito, porque isso agora é uma virtude. É uma descoberta que se transformou numa virtude. Preste bem atenção. É uma descoberta que se transforma numa virtude. Agora a pessoa é um ser humilde, que caminha entre os outros mortais como um mortal menor. E agora ele posta seus olhos em Deus, de onde ele espera tudo e a quem ele acredita todas as coisas. E a quem ele agradece. E de quem ele espera. Então ele sabe que se o Senhor der, ele tem. Se o Senhor retirar, ele perece. Então ele se torna altamente dependente de Deus. Então aqui agora nós vamos para as considerações finais de hoje. Irmãos, quando Jesus ele chega, os romanos se acham. Os romanos estão envaidecidos, principalmente com aquela toga vermelha, que era o símbolo do poder romano. Eles esmagam todo mundo. O Herodes está construindo 11 prédios faraônicos. Ele construiu um templo que superou o templo de Salomão. Foram construindo piscinas, como o tanque de Siloé e o tanque de Betesda. Que o tanque de Betesda é um tanque grego. Então, há uma cultura de soberba e de arrogância. Há uma cultura que mostra o lado de fora. Há uma cultura que te convida para ser soberbo. Os judeus estavam em um meio, e os discípulos de Jesus estavam em um meio, que os desafiava a serem soberbos. A quererem imitar os romanos e a dizer, se estão passando por cima de mim, eu vou passar por cima deles. A minha educação depende da sua. E aí Jesus chega e diz, bem-aventurado é aquele que mesmo debaixo da opressão, que mesmo debaixo de grande miséria, que mesmo debaixo de uma péssima referência moral, não se deixa corromper em sua interioridade. Não age segundo eles. Jesus está dizendo, bem-aventurados são vocês, se não seguirem os exemplos de Roma ou dos Herodes da vida. Bem-aventurados são vocês se forem na contramão. Bem-aventurados são vocês se não olharem para o que está à volta de vocês. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Jesus disse, porque para estes é destes o reino. Porque é esse tipo de gente que vai atender o meu apelo. Porque é esse tipo de gente que vai compreender-me. Porque é esse tipo de gente que vai estar aberta. Porque é esse tipo de gente que está sonhando, esperando na proposta que eu trago. E ele diz, aqueles que estão olhando à volta não vão ver nada de bom, nada de interessante, nada que chame sua atenção na proposta que eu tenho. Mas aqueles que descobriram que nada tem, e que de repente
ouvem um homem chamando-os para serem súditos de um reino. De um reino que começa no coração. De um reino para pessoas que descobriram que nada têm. Jesus está dizendo que vocês vão ser bem-aventurados. Porque quando eu estou pregando, as portas estão se abrindo. E vocês estão compreendendo a minha mensagem. E aí Jesus diz, aí sim, vocês são felizes. Ou, traduzindo de uma forma livre, vocês são os felizardos. E hoje Jesus nos chama. E a nossa oração é que o Espírito Santo nos mostre quem nós somos por dentro. Que o Espírito Santo nos conduza por dentro do nosso interior espiritual. Não imagine aquelas histórias de filme hollywoodiano que as pessoas andam por dentro das artérias, dos órgãos do corpo, não. Mas que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, ilumine o nosso entendimento e nos faça ver como nós somos, como pessoas, como nós somos em nosso caráter e onde nós estamos colocando a nossa esperança de felicidade e onde nós estamos colocando e em que reino nós estamos. E que o Espírito Santo possa colocar em nossas vidas a sua bênção e a sua graça, e que nós possamos descobrir que ser pobre de espírito é deixar de crer em nós e passar a crer e a esperar totalmente em Deus. Então, Deus abençoe. Amanhã nós teremos a nossa live ao meio-dia. Não perca. Deus abençoe Yuri. Que Deus abençoe você na sua fé, na sua profissão. Abençoe sua mãe, toda a sua família que eu amo muito, seu cunhado. Deles a minha lembrança e diga que eu ficarei muito feliz se os vê-lo aqui, porque tenho saudade de vocês, a quem amo muito, uma família especial. Deus abençoe a todos. E eu espero que você hoje deixe de crer em você, mas passe a crer naquele que tudo pode. E que saia da inércia e passe a... Obrigado, Yuri. Um abraço a toda a família que são muito amados e muito caros para mim. Nunca esqueci sua mamãe, né? Sua irmã, seu cunhado, sua família toda são queridos. Então, que Deus possa dizer, Gilberto, você não tem nada, mas em você, mas eu tenho tudo que você precisa. Então, vamos caminhar juntos. E que eu e você possamos dizer, Pai, é isso que eu quero. É caminhar contigo. É depender inteiramente de Ti. E é esperar no Senhor. Que Deus te abençoe. Até amanhã, ao meio-dia. Nós de novo aqui. Então, deixa teu comentário aí. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.